estamos aqui no Amor Vencerá, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu, Luzia Santiago, agradeço a Deus por essa oportunidade de nos encontrarmos. Como é bom. Por isso que dizemos, ser Canção Nova é bom demais. Porque somos família de Deus, somos povo de Deus. E eu convido você a se alegrar comigo. Como é bom e agradável os irmãos estarem juntos. Estamos juntos agora, pelas ondas da rádio, né? Canção Nova, mas também por todo o sistema de comunicação, pelos satélites, via internet. Onde você está, eu desejo a paz do Senhor. Porque é Jesus que nos ensina. Quando você chegar na casa de alguém, num estabelecimento, num ambiente, deseje a paz. Se aí tiver alguém com o coração desejoso, construindo a paz, a minha paz permanecerá com ele. Eu quero que você deseje a paz para mim, porque eu quero construir a paz. E é assim que eu vou cumprimentando o Padre Sandro aqui conosco. Sua bênção, a paz do Senhor. Deus abençoe. A paz, Luzia. Essa palavra tão pequena, mas que pode transformar nosso interior, não é? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele chegou perto dos discípulos que estavam com medo, apavorados, com medo de perder a vida. E a primeira frase que Jesus disse foi: a paz esteja convosco. Amém. Então aquele sentimento ruim foi tomado pelo amor de Jesus com essa palavra tão importante. Que bom poder chegar onde você está, na sua casa, em tantas situações, as pessoas que estão nos hospitais. Prepara o seu coração, nós vamos rezar aqui, colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida. E convido você a preparar também para participar conosco, rezar conosco. Isso mesmo. E aqui está a nossa barquinha de oração, onde chegam os pedidos, mas são tantos que você traz aí com você. Nós trazemos aqui na nossa barquinha, porque nosso Senhor quer alcançar a todos. E Ele quer derramar suas graças, o Espírito Santo sem medidas. Por isso, eu toco aqui nessa barquinha pedindo que seja o próprio Cristo a fazê-lo. Porque onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Desejo a paz para aqueles que estão aqui no rincão do meu Senhor, sejam bem-vindos. Neste fim de semana tivemos um encontro espetacular, cheio da graça de Deus, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Nós tivemos o segundo encontro de intercessão do Caris Internacional. E foi assim uma coisa sem palavras. Por quê? Porque eram mais de 80 nações representadas. E como Deus está agindo no seu povo. Então vamos assumir juntos essa graça, essa esperança nova, que sempre brota do nosso coração, é nova, porque ela nasce sempre, né? É a paz, é o amor de Deus, é a esperança, é a certeza que o Senhor está construindo o seu reino aqui agora, através de nós. André, que bom ver você, Luzia. André. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. A paz, André. A paz. É sempre muito bom estarmos juntos. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. A paz. A paz também ao Sapo que está aqui. A paz a você, né? Essa paz inquieta. A paz que nos visita. Isso é importante. E nos movimenta, não é verdade? Porque a paz do Senhor, ela faz isso conosco, né? Ela não nos deixa em paz. Isso. Mas ela faz com que a gente se coloque em movimento para buscá-lo, em movimento para levá-lo, né? Então, essa paz que de fato nós queremos.
E a Luzia dizia, né? Quando a gente chega na casa de alguém, a gente deseja que a paz esteja nessa casa. E é justamente isso que nós queremos desejar para você, para que de fato essa paz te leve a nosso Senhor, te conduza a nosso Senhor, ou que ela leve embora aquilo que te impede de chegar a nosso Senhor, viu? Que seja de fato um programa hoje cheio da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um testemunho aqui sobre essa saudação da paz, que é o seguinte. Há muitos anos atrás, nos anos de 80, era por aí 82, nós morávamos em Queluz, onde é a nossa casa de discipulado hoje. E havia uma pessoa que ligava para Queluz, onde nós vivíamos em comunidade, como eu falei, e sempre assim, agitado, sempre assim, mal-humorado, pessoa. E o Sapo está até rindo, né, Sapo? A paz para você. Então, a pessoa já, no telefone, já descascava, né? Daquele jeito de mau humor. E me veio no coração dizer para ela, paz. Eu não costumava desejar paz para as pessoas. A paz. E ela, quero falar com o Padre Jonas. E eu, novamente, falei o nome dela e disse, a paz, fulano de tal. E eu vi que naquele momento, essa saudação desmontou o mau humor daquela pessoa. E aí, você sabe de uma coisa? Que dali para frente, eu nunca mais deixei de saudar com a paz do Senhor. Nunca, nunca mais esqueci. Então, eu saúdo com esta paz e sei que muitas pessoas começaram também a saudar dessa forma, porque é a nossa forma de saudar. É cristão, precisamos desejar a paz. E nós sabemos que, na medida que nós desejamos a paz e que nós a assumimos em nós, o mal, a tentação, o mau humor, seja o que for humano ou espiritual, afugenta mesmo. Verdade. Porque Deus é paz. É verdade. Cristo é a nossa Cristo é a paz. nossa paz. E dali para frente, eu sou, até vou dizer assim, a Luzia da paz. Por quê? Porque na medida que eu exerço a graça de Deus, naquele lugar onde eu estou, eu exerço essa autoridade de Deus, com suavidade ou até com força, né? Depende muito da circunstância. Deus ali, Ele tem o poder de afastar o mal e de trazer a sua graça, a sua paz naquele lugar para aquela pessoa. Está vendo só que bonito? Deus é bom, não é? Precisamos continuar testemunhando. E vamos rezar. Nós estamos num mês muito bonito. Sempre é tempo de falar de vocação. Quero falar para você deste livro do Padre Jonas Abib. Um desafio de amor. Eu tenho usado este livro, nesse mês, naquele pequeno programa que eu tenho, no Poder da Palavra. Tenho orado sobre ele, com ele, e tenho usado muito das inspirações do Padre Jonas, que eu tenho certeza que para você, seja jovem, especialmente para a juventude, para casais, para a família, para o seu desafio, né, vocacional, isto é, Deus nos constitui nesse mundo como filhos de Deus, é a nossa primeira vocação. E para exercermos um lugar na sociedade, um lugar que nós marquemos ali a graça divina para onde nós formos ou levarmos o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa profissão. Você tem este livro e não só.
eu também ofereço o livro O Padre, onde nós vemos toda a vida do Padre Jonas Abib, que é uma história de amor. Você adquire os 2 livros e temos os produtos da Canção Nova. O senhor sabe, padre, o endereço da loja? loja.cançãonova.com. Isso, o senhor é bom, hein? De memória. E temos também nas lojas físicas da Canção Nova, nas nossas frentes de missão. Aproveito para levar o meu abraço, o meu carinho, a minha oração aqui para todos da comunidade Canção Nova, onde estiverem, cada membro, cada missionário, comunidade de vida e de aliança. Você que sempre está entregando a sua vida para o Senhor no seu serviço missionário, consagrado a Deus. Deus os abençoe. Vamos rezar juntos. E aqui nessa chácara Santa Cruz, vamos rezar por aqueles que aqui trabalham e também por aqueles que passam, peregrinos no dia a dia. É bom, né? Estarmos juntos. Vamos rezar? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Eu quero tomar uma palavra hoje, já vou falando aqui, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e seguintes. 2 Coríntios 9, versículos 6 e seguintes. Vamos cantar, André? Vamos cantar, Luzia. E diante de desses ensinamentos que você nos trouxe sobre a paz, que nós possamos mergulhar na graça do Espírito Santo e que seja Ele que venha agora, nos dando a graça da experiência, da paz que vem através da palavra, da paz que vem através da presença do Senhor neste lugar, da paz que vai adentrando na sua casa, vai adentrando no seu coração, mas tudo isso é por graça do Espírito Santo que nós queremos mergulhar neste momento. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos entrar em nós um instante onde você está, dirigindo um carro, no seu serviço, em casa, aí no comércio, onde você se encontra, no mar, na terra, na selva, não é? E vamos pedir que o Divino Espírito Santo nos ilumine agora. Reconheçamos que precisamos de Deus. Reconheçamos a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade.
a sua bondade e vendo, contemplando a beleza de Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor. Perdão, ó Deus. Quero vos louvar, bendizer, dar glórias a Ti. E dando glória, louvor, honra, adoração, eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por palavras que eu disse, que não precisavam ser ditas, que eu exagerei. Palavras de discórdia, de murmuração, palavras de sedução, por palavras, Senhor, por pensamentos. Eu estou aqui colocando a mão na minha mente, na minha cabeça, pedindo ao Senhor que Ele me perdoe de todos os maus pensamentos, de julgamentos, de ambição, vaidades, pensamentos contra os meus irmãos, pensamentos, Senhor, maus contra a minha nação, contra o mundo, quanto ao tempo que vivemos, pensamentos de derrotismo, pessimismo, falta de esperança, Senhor. Como se eu fosse a dona do mundo para reger as coisas. Perdão, Senhor, pelo meu egoísmo, minhas omissões. Dai-me, Senhor, um coração contrito, porque eu não quero ficar no lamaçal, mas eu quero ser resgatada hoje, agora, por sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão. Pedindo perdão, Senhor, eu também peço que o Senhor perdoe todos os pecadores. Perdoai-nos, Senhor. Perdoai-nos porque não sabemos o que fazemos. Abra o nosso coração, Senhor, com a força e a Tua graça, a graça do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Jesus, semear a bondade, a generosidade, a gratuidade, o Seu amor, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito sejas para sempre, porque és Pai, meu Pai do céu, nosso Pai do céu. Porque és amor, paciência e perdão. Obrigado, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que nesta hora, por acaso, estão sintonizados. Conceda-lhes graça sobre graça e livrai-nos de todo mal. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Vai falando com as suas palavras. Como eu estou aqui, apenas sendo instrumento, vou conduzindo, entrando em oração. Mas você vai agora também
orando naquilo que o Espírito Santo te inspirar, com as suas palavras. Jesus. Obrigado seja, Senhor Jesus, por este momento na tua presença. Oi. Obrigado seja, Senhor. Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja, Senhor, por estarmos reunidos aqui. Obrigada, Em Jesus. Senhor Jesus. Obrigada, Nós te Jesus. bendizemos, Senhor, nós te louvamos. Bendiz. Que faça de fato deste momento um grande louvor, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Obrigada, você é, por tudo aquilo que você traz consigo, que tudo seja agora matéria de louvor. Muitas vezes achamos até difícil louvar ao Senhor, porque como que faz? Eles louvam o Senhor com tanta facilidade, e o que eu faço? Eu não sei falar assim. Use a tua vida e transforme a tua vida num Eis-nos aqui, grande Jesus. louvor, num grande louvor. Eis-nos aqui, Jesus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Aonde você está agora? Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Vamos cantar. Te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Diz pra ele, vai. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, Somente a ti, Senhor. tu és a minha herança. Tu és a minha herança, Te Ó Pai. louvo em verdade. E eu quero trazer esta passagem que vai nos ajudar na oração da segunda carta aos Coríntios, São Paulo escrevendo aos Coríntios. É uma passagem sobre a coleta em Jerusalém. Mas eu senti no Espírito Santo de nós rezarmos sobre essa palavra. Vamos ver o que o Espírito Santo nos revela a você, a mim, a nós juntos. Diz assim, versículos 6 a 10. É bom lembrar, olha que bonito. É bom lembrar. Digo para você, é bom lembrar. Quem semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em
tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu vibrei com esta palavra hoje. Aliás, ontem à noite, quando eu a li, eu fiquei assim ruminando, durante a noite. Quando eu acordava, ela me vinha ao coração, e hoje de manhãzinha também. Por quê? O Senhor, Ele me tocou profundamente em muitas coisas, não só nos bens materiais, mas da importância de eu ser pródiga na oração, na minha vida de oração. Quanto mais eu orar, quanto mais eu me dar a Deus, mais Ele me acumulará da graça da oração, da graça de estar na sua presença, da fome do reino dos céus. Quanto mais eu for generosa, espalhar as minhas sementes, não só de bens materiais, de ajuda aos pobres, mas também a minha vida doada. Os cansaços missionários, as viagens, as longas viagens, os atropelos, as esperas na frente de uma situação, no aeroporto, esperando ali o tempo para o embarque, as noites mal dormidas e tantas coisas, o cansaço, o esgotamento, mas não dar o não para Deus, o não para os irmãos, e me consumindo de amor, mais Deus será pleno, e mais energia, e mais graça, e mais bênção Ele dará. Bendito seja Deus por isso. Mas também, no material que está falando aqui a palavra de Deus, da bondade, da generosidade, da largueza de coração, que cada um de nós transbordemos para a vida fraterna, mais o Senhor estará conosco, mais o reino de Deus estará sendo alargado. É isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que no dia de hoje eu oro para nós, para você, para mim. Então vamos deixar que esta graça de Deus, e isso só realiza quem é cheio do Espírito Santo. Nós pedimos agora o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Vem, Deus. Espírito Santo, com os frutos Vem que com Jesus seus mesmo dons, nos ensinou que o Senhor tem para nós. Vem, Espírito Santo. Dai-nos, Jesus, o Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, o Espírito Santo. Dai-nos, Jesus, e enche-nos da sua graça, do seu Espírito Santo, da sua santidade, da sua bondade, da sua misericórdia. Toca os nossos corações, as nossas mentes cansadas. Senhor, me mostra muitas mentes cansadas e até pessoas querendo desistir. Não! Dê com largueza, distribua com largueza, ofereça com largueza, com generosidade de coração. Abra-se
para a alegria do Espírito Santo. Oh, Jesus. E olhando essa palavra, Eis-nos aqui, Jesus. me vem ao coração Eis-nos aqui, Jesus. Salomão, que foi diante de Deus e pediu sabedoria, um dom do Espírito Santo. Ele tinha um povo para governar e ele queria dar o melhor para o povo. Queria dar o melhor. E qual era o melhor? Era ser justo. Justo com o povo e levar o povo a Deus. E Deus falou: porque você pediu uma coisa tão pequena, eu te darei muito mais. A gente pede, mas a gente não sabe aquilo ali, o que pode ser transformado dentro de nós. E quando a gente dar algo a alguém, como Salomão queria ser justo, não queria trapacear, não queria ser um rei ruim, Deus fez fisicamente aquilo que ele fez no coração de Salomão com o dom da sabedoria. Amém. Deu toda a riqueza. Qual é a riqueza da sua família que você quer? É a paz. É o reencontro entre o casal. Então peça essa graça do Espírito Santo. Dê aquela forcinha que você tem agora, estou cansado, não consigo nem rezar, mas dê esse momento para Deus e Deus vai derramar sobre a sua casa muitas bênçãos. Bem, Senhor Jesus. Eu te peço, Jesus, nessa hora, por tantas famílias, por tantos casais, como foi dito, que pensam em desistir, que pensam em desistir do seu filho, já não tem mais força, Senhor, mas que nessa hora, diante da Tua presença, Jesus, derrama aquilo que é o seu 100%, o seu 140%, já não tem mais força, mas derrama diante de Ti, Jesus, todo o seu coração. E nesse momento eu peço, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre essa família, derrama Teu Espírito Santo sobre esse filho, sobre esse casal, Jesus, que tanto precisa da Tua graça, Jesus, para que a começar no seu coração, que essa graça possa tomar todo o seu ser, todo o seu lar. Sim, Jesus, nós não pedimos coisas materiais, mas sim a graça do Teu Espírito, a Tua presença em nós, Senhor, e tudo virá por acréscimo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem Consolador, vem com a Tua força, Espírito Santo, e que tudo seja transformado. Nós te pedimos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Me chamou muito a atenção nesta passagem, aqui no versículo 7, que cada um dê conforme tiver decidido no seu coração. Isso mostra o quanto o Senhor respeita a nossa liberdade. É preciso com que eu e você possamos tomar a decisão de dar ao Senhor. Acima, como a Luzia dizia, do cansaço, como o Padre ia trazendo as realidades dos desafios, nós precisamos nos decidir em dar ao Senhor, porque nós que estamos aqui nem sempre acordamos com aquela vontade de hoje eu vou dar tudo para o Senhor, mas é preciso uma decisão. Hoje eu vou rezar, hoje eu vou... Muitas vezes é preciso a decisão, e a decisão causa em nós, às vezes, até um sofrimento, porque nós vamos contra a nossa vontade, contra os desejos que nós temos. E hoje, qual é a decisão que você precisa tomar para continuar aí, como o padre dizia, lutando, batalhando pelo seu filho, que parece que não tem jeito, de que não vai dar certo? Mas é preciso tomar a decisão, e a palavra é clara, que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando nós nos decidimos, nós damos com alegria. Deus ama quem dá com alegria. É verdade. E é bonito isso. Deus ama quem dá. Porque parte da sua decisão. Mesmo que a decisão seja na dor, viu? Mas
o coração está dizendo da verdade com que você está dando. E existe uma alegria escondida aí, que nós só vamos conseguir identificar pela graça e pela força do Espírito. E Deus está amando você. E quanto mais Deus ama, mais força você tem. Quanto mais Deus ama, mais energia você vai ter para continuar a caminhar na graça dele. Por isso, tome a decisão. Tome a decisão. Tome a decisão, porque o Senhor hoje quer fazer com que nós possamos dar até mesmo aquilo que nós achamos que não temos mais força. Casais que muitas vezes estão aí se separando porque dizem: eu não tenho mais força. Não. Dê com alegria mais uma chance. Tome a decisão. Reconciliações que precisam acontecer. Você fala: não tenho mais força. Tome a decisão. O Senhor vai dar a você abundantemente, como o padre dizia, a sabedoria necessária para enfrentar todas estas coisas. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, porque o amor transborda. Eu me lembro um testemunho aqui, quando a Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, tinha os meios de comunicação, eram pequenos e eles iam crescendo na medida que nós dávamos o passo na fé. O Padre Jonas disse para o Eto: o Eto, vamos começar com uma escolinha para os membros, os filhos da comunidade, dos casais da comunidade, e também os colaboradores e aqueles necessitados aqui do bairro, uma escolinha pequenininha para as crianças. Foi a primeira sala de aula, gente. Primeira sala de aula. Me lembro direitinho, eram 34 crianças. Assim começou o Instituto Dom Bosco, da Canção Nova. E o Eto, imediatamente, né? Padre Jonas falava alguma coisa, imediatamente ele já fazia, a gente nem estava entendendo, e ele já estava em ação, levantando 4 paredes, fazendo, realizando, e aquela escolinha. E depois, no ano seguinte, já não era mais uma sala, eram 2 salas. E assim foi, até que o prefeito, na época da cidade, nos concedeu um predinho que estava ali, caindo aqui na região. Debredado, né? Porque quando ficam as coisas paradas, vão se debredando. E ali nasceu uma pequena escola. E hoje nós somos uma universidade. E além da escola, vieram as obras sociais. Veio o pequeno posto, que era uma salinha também. Aliás, funcionava numa sala aqui do Rincão do Meu Senhor. Gente, e hoje nós temos o Centro Médico Padre Pio, atendendo a população aqui da região. E assim nós temos o CAC, que é uma obra social da Canção Nova, que a gente até quase nem fala muito, mas ali tem cursos de costura, de corte de costura, tem corte de cabelo, tem cuidado para as mulheres, tem equipamentos para... O senhor sabe mais do que eu. Curso de violão também para os jovens. Curso de violão. E ali as pessoas tomam seu lanche, né? São cuidadas. Temos o Bom Samaritano. Eu estou falando das boas obras daqui que vieram do coração do Padre Jonas e que foi acontecendo, né? Foi acontecendo, foi se dando na fé, e os sócios,
evangelizadores ajudando, você ajudando. E veio, como eu disse, uma das primeiras foi o Bom Samaritano, que acolhe as pessoas de rua, né? Os andarilhos, os habitantes de rua. E depois veio o Progem para os jovens, plano para jovens, cursos técnicos para os jovens, atividades físicas para os jovens. Aqui também é uma outra obra social. E outras coisas que vieram nas frentes de missão da Canção Nova. Porque quando nós semeamos a palavra de Deus, semeamos Deus no coração das pessoas, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós buscamos a graça de Deus, nós somos transbordados pela caridade. Você vê na sua casa, você deve multiplicar a comida da sua casa quando chega alguém. Você deve multiplicar o que você precisa na sua casa, que você está precisando e que você sabe partilhar. É assim. E Deus é uma promessa, é uma beleza, é um princípio eterno. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Meu Deus, obrigada por esta palavra, por esse ensinamento. Obrigada, Senhor. Eu quero que você também perceba na sua vida isso. Nunca faltou e nunca faltará. E na medida que você for generoso, não só com os bens materiais, aqui eu citei os bens materiais da Canção Nova, né? Aquilo que Deus foi colocando no coração do Padre Jonas, e como eu disse, o Eto valentemente foi realizando assim, no impulso dele, missionário, no ímpeto de realizar, de fazer as boas obras do Senhor. E eu estou dizendo, não tenha medo, nunca faltará, porque Deus lhe proverá. Vamos falar juntos, nunca lhe faltará, porque Deus lhe proverá. Mais uma vez, nunca lhe faltará, o que Deus lhe proverá. Porque Deus lhe proverá. Diga com fé, nunca me faltará. Nunca me faltará. Porque Deus me proverá. Porque Deus me proverá. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. E essa passagem também me recorda muitas pessoas, Luzia, que dão a sua vida nas paróquias, nos movimentos que tornam a nossa igreja tão rica. Tão rica. Porque elas vão ali com o pouco que ela tem, mas Deus é poderoso para tornar transbordante toda a graça, para que em tudo tenhais o necessário e ainda sobra para favorecer alguém. E como você disse, não é só nos bens, mas é nos dons, nas capacidades. Na vida entregue. Na vida entregue. E como é bonito isso. E é bonito demais dizermos que pertencemos a esta igreja. É bonito demais dizermos que pertencemos a uma comunidade como a Canção Nova, que unida a tantas outras comunidades neste Brasil e neste mundo, fazem tantas obras sociais, fazem tanto bem ao povo de Deus. A Igreja Católica, graças a Deus, é a instituição que tem mais obras de caridade. mais atendimento aos pobres, aos oprimidos de Deus. É isso mesmo. Esse reino tão grande que nós precisamos construir aqui na terra. E o Senhor vai nos dando a graça necessária para isso. Mas tudo parte da fé que você tem. Tudo parte do acreditar em nosso Senhor Jesus, que tudo pode fazer e que na sua misericórdia quis utilizar de nós. Ele está chegando.
para ser adorado por nós. Por Ele isso, está chegando. diga assim: eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus que nos envolve. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu creio, Senhor, mas vem auxílio à minha pouca fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Contemplemos a Jesus aqui presente no Santíssimo Sacramento do altar e o adoremos presente em todos os sacrários do mundo inteiro e presente na sua vida e presente onde está um doente, um pobre, um fraco, você que tem sede de Deus, Ele está com você agora. Mas você também que sente uma aridez profunda e uma solidão imensa, Ele está com você agora. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos. Você num hotel, você numa clínica médica, você internado, onde você se encontra, vamos rezar juntos, com fé. E desde que o barulho desse ambiente se aquiete, para adorar o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E eu te bendigo, Jesus, por tantos que agora diante da tua presença se prostra, Jesus, em adoração,
Aqueles que estão em hospitais, Jesus, e que veem pela TV, e que diante da Tua presença, Senhor, derramam o seu coração. Famílias que agora, Jesus, recebem esse som através da Rádio Canção Nova, que também recebem as imagens através da TV, da internet. Senhor, que a Tua presença agora, Jesus, nesses lugares, porque não existe, Senhor, esse tempo, esse espaço diante da Tua presença. Que a Tua visita a esse lar, a esse hospital, leve, Jesus, toda a graça da força, Senhor, para esse doente, para esse que está buscando um emprego, para esse casal, essa família, Senhor, que se prostra diante da TV, da tela, em adoração, Senhor. Aqueles que tocam, Jesus, a tela da TV e acreditam, Senhor, que está tocando a Tua presença. Tu podes, Jesus. Tu podes derramar, Senhor, toda a graça na vida desse filho, dessa filha. As dores interiores, as angústias, Jesus, que muitas vezes não sabemos a quem recorrer, Jesus. Mas diante da Tua presença, essa paz que tanto a gente disse no início, vem, Senhor, no nosso coração. Essa paz, Jesus, que é tão sonhada, tão querida, Jesus. Mas também o próprio Espírito Santo, Jesus, que refaz as nossas forças, como um rio que vai passando e vai ao seu redor, criando, nascendo todo tipo de planta, como nos diz a palavra de Deus. É o Teu Espírito, Jesus, que entra nessa casa e traz vida nova, que entra nesse hospital agora e refaz a vida, a saúde desse doente. Aquele que está vivendo, Senhor, momentos de depressão. Aqueles que até pensam em tirar a sua vida, Jesus. Que esse Espírito Santo, Jesus, vá sobre a vida desse filho, mostrando que existe um novo. O colorido da vida possa voltar a esse filho, a essa filha, Jesus. Eu te peço, Senhor, humildemente, diante da Tua presença, Jesus. Mas onde esse som, essa imagem está chegando agora, Senhor, traz força ao coração desse filho, dessa filha. Quanto, Senhor, que não sabe a quem recorrer, que já até foi a tantos lugares buscar a resposta e não encontrou, Senhor. Mas está aí diante de Ti, Jesus, prostrado, adorando, querendo a Tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo derramamento do Teu Espírito aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai nos animando, nos levantando. Você que ora em línguas, meus irmãos, solta agora a sua voz e ora no Espírito nesse momento diante de Jesus e permita que Ele vá renovando agora, renovando a tua força, a tua coragem, renovando a tua alegria, fazendo novas todas as coisas dentro de cada um de nós. Ori alá canturi alá bandari alá cantari alá bandari alari alá. Ori alá bandari alá canturi alari alari alá. Ori alá canturi alá bandari alari alá bandori alari alari alá. Shiri alá canturi alá bandari alari alari alá. Ori alá bandori alá canturi alá, levando para longe todo desânimo,
toda a palavra de derrota que foi proclamada na sua vida, que você assumiu para você, que o Senhor agora possa ir levando, carregando embora, diante desta palavra de bênção que foi proclamada para nós hoje. Ori alá cantori alá bandari alá cantori alá bandori alá. Bendito Ori seja. alá cantori alá cantori alá xandori alá. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos olhando para o Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos amando Jesus. Vamos adorando o Senhor. Vamos agradecendo a Ele. Vamos nos oferecendo a Ele. Vamos olhando para Jesus. É a tua face que eu busco, Senhor. É a tua face que eu busco, Senhor. Teu rosto, Senhor, que eu busco. É a tua face, Jesus, que eu busco. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Lava-me, Senhor. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me. Lava-me, Jesus. Lava-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. A minha família. Oro pela alma do meu pai, Senhor, que hoje ele faria aniversário. Francisco. Oro, Senhor, por aqueles que nos pediram orações, que estão chorando agora. Nós oramos pelos que se alegram. Nós louvamos pelas criancinhas que nasceram, pelos casais que se uniram, pelos jovens, pelas crianças abandonadas, suplicamos, pelos maus tratos sobre as crianças, Senhor, até mesmo de pais, de mães, que os maltratam, que os matam. É um misto, Senhor, de louvor, ação de graças, mas é um misto também, Senhor, de dor, de sofrimentos, desta humanidade que somos nós, que é o teu povo, Jesus. Reina, Senhor, em nós. Reina, Senhor, neste ambiente. Reina, Senhor, nas nossas vidas. Afasta, Senhor, o inimigo. Afasta todos os ressentimentos, mágoas, tristezas, calúnia, injúrias. Afasta de nós todo mal, Senhor. Liberta-nos, Jesus. Liberta a nossa casa. Liberta das bebedeiras, Senhor. Dos vícios. Cura-nos, Senhor. Afastai todo mal, toda impiedade, toda maldade, toda ruindade. Liberta-nos, Jesus. Salva-nos, Jesus. Cura-nos, Jesus. Dai-nos a linguagem do louvor, dai-nos adorá-lo, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Reina Eis-me sobre aqui, nós. Jesus.
Reina, Senhor, sobre mim. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, te entregando a Ele, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina na minha casa, Senhor. Reina, Senhor Jesus. Peça que nosso Senhor reine aí, Senhor Jesus, na sua casa. na minha vida. Abra as janelas da sua casa. Não tenha receio. Que a luz de Cristo entre nesses cômodos, nesses lugares, até mesmo onde há sombras que você tem até receio de entrar. Aí, Jesus reine agora. Reine, Senhor Jesus. Reine nas empresas, Senhor. Reine na canção nova, Senhor. Reine, Jesus, sobre as nossas vidas, dos nossos familiares. Reine, Senhor, na nossa nação, nesse nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, sobre os governantes. Reine, Senhor. O Senhor tem poder para isso e sabe como fazê-lo. Reina, Senhor. Reina. Intervenha, Senhor. Intervenha, ó Deus. Liberta, Senhor. Liberta, Jesus. Reine, Senhor, na nossa igreja, nas dioceses, nas paróquias, sobre as vidas dos religiosos, das religiosas, dos padres, dos bispos, dos cardeais. Reine, Senhor. Reine pelo nosso Papa, Senhor, pelas intenções do seu coração. Reine, Senhor. Reine sobre toda a face da terra. Reine, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, com toda a força do nosso coração, pedindo que o Senhor reine. Reine em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas da vida pública. Porque Deus tem poder para isso, para fazer cair
pontes, cair situações casamentos, ligações que não vêm de Deus, uniões que não vêm de Deus. Ele é capaz de fazer isto. Cremos, Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Mais uma vez, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita, Senhor, cada irmão. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Sim, pode reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Jesus, neste lugar. Senhor, neste lugar. Reina, Jesus. Reina, Senhor, na nossa vida material, financeira. Reina, Senhor, no nosso trabalho. Reina, Senhor. Reina, Jesus, nas nossas escolhas, Jesus. Nos nossos planos, nos nossos projetos. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor. Bendito seja, Senhor. Adorado seja, Senhor. Amém. E preparemos o nosso coração agora, porque o Senhor vai nos abençoar. Diante de tudo o que nós refletimos, meditamos e diante de tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador
Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Você que pode se ajoelhar, faça isso, onde quer que você esteja, e receba esta bênção. É o Senhor Jesus nos abençoando. Glória a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá.